que é fato típico criminalista? É muito importante a conceituação para a gente começar a entender os institutos de uma forma aprofundada para concurso. Fato típico é o fato humano que se amolda aos elementos escritos no tipo penal. De forma muito resumida, é isso. Então, o que um animal faz, o que um cavalo, um jumento, um cachorro, um papagaio faz, é irrelevante para o direito penal. Condutas de animais só vão ter relevância a partir do momento em que o ser humano usa o animal como instrumento de crime. Então, primeira coisa a gente tem que saber é isso. Se eu tenho um pitbull e tá passando no outro lado da rua o meu desafeto mévio, e eu chego pro meu pitbull e falo, ataca ele! E o pitbull vai lá e morde a perna dele, ele morde hemorragia. Perceba que, se a gente for analisar, foi uma conduta do pitbull que matou. Só que aquela conduta ela foi motivada pela provocação do dono. Então, o pitbull naquele momento ali, ele é um mero instrumento do crime. Eu utilizei o meu cachorro como instrumento do crime. Funciona como uma longa manus, uma extensão da mão. Porque aquele ataque, na verdade, foi meu, não foi do pitbull. Eu utilizei o pitbull como arma. E nesse caso, há crime por minha parte. Porque a conduta, na verdade, foi minha. A injusta agressão foi minha. Se por acaso, inclusive, ele atirasse no pitbull para se salvar, ele estaria agindo em legítima defesa e não em estado de necessidade. Justamente porque houve uma injusta agressão. Eu mandei o meu pitbull atacar. Então, fato tem que ser típico, tem que ser um fato humano que se amolde aos elementos escritos no tipo penal. Furto, estupro, homicídio, tudo isso que a gente já sabe muito bem. Então, no sistema atual brasileiro, o fato típico também pode se referir ao fato da pessoa jurídica nos crimes ambientais. E aqui é muito importante porque o direito penal moderno ele também pune a pessoa jurídica que comete crimes ambientais. Né? Isso, inclusive, é a marca muito forte do direito de não intervenção do Hassemer. Então, uma empresa que polui o rio, ela tem que ser penalmente culpada por uma questão, inclusive, de direito ambiental, né? Direito difuso e coletivo, porque é um bem vago, é um bem jurídico vago em aquele que é sujeito passivo é toda uma coletividade, tá bom? E quais são os elementos do fato típico? Aqui é muito tranquilo, no meu Instagram Simplificando Direito Penal eu sempre coloco questões envolvendo o fato típico porque é um campo muito fértil para a questão. Fato típico é composto por 4 elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Beleza? E aqui, antes da gente entrar na conduta, eu quero falar um pouco com você sobre a diferença entre crime material, formal e crime de mera conduta. Por quê? Porque você tem que entender isso aqui, a partir de agora, depois que você entende crime formal, material de mera conduta, você consegue entender muita coisa sobre a conduta em si, o elemento da conduta que a gente vai destrinchar ao longo aqui da aula. Crime material é aquele que prevê, para sua consumação, a ocorrência de um resultado naturalístico. A gente não viu ainda resultado, mas eu te falo que resultado é aquilo que é uma modificação no mundo exterior. Existe o resultado normativo, que é a mera violação da norma penal, e existe um resultado jurídico, naturalístico. O naturalístico é aquele que há uma modificação do mundo exterior. Então, por exemplo, se eu mato alguém, houve 2 resultados. Houve o resultado jurídico, porque eu violei a norma penal, eu violei o artigo 121 do Código Penal, e também houve um resultado naturalístico. Por quê? Porque houve a morte da vítima. A vítima deixa de existir e passa a virar um cadáver. Então aquilo ali é o resultado naturalístico. E o crime material ele exige para ser consumado que o resultado naturalístico necessariamente ocorra. Tá bom? Um exemplo disso é furto, é roubo, é estupro, é homicídio, lesão corporal, são todos chamados crimes materiais, ou também causais. Crime formal é um pouco diferente, porque o crime formal, assim como o crime material, ele também prevê um resultado naturalístico. Só que no crime formal, esse resultado naturalístico ele não precisa ocorrer, ou seja, ele é dispensável, ele é prescindível para a consumação do crime. Então beleza, vamos lá. Corrupção passiva. Eu sou um funcionário público e eu solicito propina para... Vamos supor que eu seja um promotor de justiça e eu solicito propina para o oferecimento de uma denúncia. Estou cometendo um crime de corrupção passiva. O mero ato de solicitar a propina faz com que o crime esteja consumado.
Eu não preciso receber a propina. E esse recebimento de propina seria o resultado naturalístico. Perceba que no crime formal não precisa haver resultado naturalístico para a consumação do crime. Ele até pode acontecer, mas aí seria mero exaurimento do crime. Mera consequência para depois. Isso vai influenciar lá na dosimetria da pena, ou existem alguns crimes em que o exaurimento constitui qualificadora, causa de aumento de pena, até crime novo, mas, regra geral, circunstância negativa lá na dosimetria. Então isso é muito importante. O crime formal, ele dispensa a ocorrência do resultado naturalístico. E aí muita gente tem dúvida, tá, mas qual que é a diferença entre crime formal e crime de mera conduta? E agora eu vou te explicar de uma forma muito tranquila. Porque o crime formal, ele prevê um resultado naturalístico. O crime de mera conduta não prevê resultado naturalístico nenhum. O tipo penal formal, ele prevê que possa haver um resultado naturalístico. Só que essa ocorrência desse resultado é dispensável, não precisa acontecer. No crime de mera conduta não acontece resultado naturalístico porque não há sequer previsão desse resultado. É também chamado de crime de simples atividade. Ele está consumado a partir do momento em que o agente comete o núcleo do tipo. Um clássico exemplo é o crime de ato obsceno. Cometer o crime de ato obsceno não tem resultado naturalístico, até porque não há previsão de resultado naturalístico para isso. Tá? Então essa é a principal diferença, uma diferença jurídica, porque na prática é muito diferente, é muito difícil você conseguir distinguir um crime formal de um crime de mera conduta, porque os dois se consumam com a atividade. Agora, para fins de prova, você saiba que o crime de mera conduta sequer há a previsão de um resultado naturalístico, tá bom? Então, essas são essas diferenças que você tem que saber. E aqui algumas observações, porque os crimes formais são também chamados de crimes de consumação antecipada ou de resultado cortado. Isso aqui é importante, isso aqui cai em prova. Sinônimo de crime é muito importante. Tá? E o Supremo Tribunal Federal, ele chama os crimes formais e os crimes de mera conduta de crimes sem resultado. Tá bom? Então, vamos lá para a conduta. Primeiro elemento aqui do nosso fato típico é justamente a conduta. E existem alguns conceitos, né, algumas teorias que tentam definir o que seja conduta. Primeiro, teoria finalista, a gente já viu isso aqui em aulas passadas sobre a teoria finalista. A teoria finalista vai dizer que conduta é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária dirigida a um fim, a uma finalidade, a um objetivo específico. Então, ou seja, o agente faz ou deixa de fazer alguma coisa, uma ação ou omissão, de maneira consciente e com fins a obter um determinado resultado. Beleza? Então, como a gente sabe muito bem que no finalismo, toda conduta é dolosa ou culposa, diferente do sistema clássico em que o dolo e a culpa estavam lá na culpabilidade. No sistema finalista, isso mudou. O dolo e a culpa foram justamente para a conduta, para integrar o fato típico, tá? E a teoria finalista, como eu falei para vocês na aula passada, ela é criada, desenvolvida por Hans Welzel. Isso cai em prova. Você tem que saber o nome desse cara porque cai em prova. Analise isso. Hans Welzel é o pai do finalismo penal. E qual que é a crítica que se faz a essa teoria? Uma crítica muito forte, uma crítica muito boa. E é justamente, inclusive, a partir dessa crítica à teoria finalista que outras teorias sobre a conduta foram sido desenvolvidas. Porque, se parar para pensar, quando a gente conceitua conduta para a teoria finalista, a gente fala assim, a conduta é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária dirigida a um fim, ou seja, uma finalidade. E a crítica que se faz é o seguinte, e os crimes culposos? Porque no crime culposo não há intenção. No crime culposo, ninguém dirige para um fim específico. Se eu estou dirigindo em alta velocidade, por exemplo, eu não quero matar alguém. Eu só estou dirigindo em alta velocidade. Então, como é que se explica os crimes culposos para a teoria finalista, não é mesmo? Então, tá justamente aqui, a grande crítica que se faz é que a conduta na teoria finalista não consegue explicar os crimes culposos. Ao conceituar a conduta como sendo dirigida a um fim, ignora que no crime culposo o fim não é desejado pelo agente. Porque aqui tem uma diferença muito grande. O crime culposo, um dos elementos do crime culposo é a conduta ser voluntária e o resultado ser involuntário. Muita gente erra isso. Muita gente acha que a conduta no crime culposo é involuntária. E não, a conduta ela é voluntária. Se eu dirijo em alta velocidade, eu quero estar dirigindo em alta velocidade. Só que eu não quero matar alguém. O crime culposo, por imprudência, negligência ou imperícia, é o resultado que é involuntário, é indesejado pelo agente. Mas a conduta não, eu tô dirigindo em alta velocidade de forma imprudente, mas eu quero fazer aquilo. Então, olha, justamente por isso que o próprio Welzel criou uma segunda teoria para tentar explicar a conduta. É uma teoria extremamente viajada, cai em prova, infelizmente, mas você tem que saber, mas é uma viagem que ele fez. Olha só, ele criou a teoria cibernética.
Para Welzel, para tentar suprir as falhas da teoria finalista, né, dos crimes culposos, ele queria essa teoria cibernética. E olha só, o autor definiu a conduta como sendo a ação biociberneticamente antecipada. Isso aqui é um absurdo, né? Mas enfim, vai cair em prova, não tem o que fazer. Essa teoria se preocupava com o controle da vontade e não mais com o controle da finalidade, ou seja, com o controle do resultado. Quando você lê aí finalidade, leia-se resultado. Como assim? O que vale agora é o controle daquilo que você está fazendo. O controle da vontade, porque se você parar a pensar, e por que ele fez isso? Porque ele vai querer tentar explicar os crimes culposos. De alguma forma. Porque para a teoria finalista, crime culposo é uma ação voluntária dirigindo para um fim. Só que aí se alguém se pergunta, o crime culposo, o cara não queria o fim. Aí o Welzel falou, putz, tem razão, então eu vou criar uma segunda teoria agora falando do controle da vontade e não sobre o controle do resultado. E aí ele fala, o controle da vontade existe tanto nos crimes dolosos quanto nos crimes culposos. Por exemplo, se o agente quer dirigir seu carro em alta velocidade, ele também está controlando sua própria vontade. Só que ele mesmo percebeu que isso é uma viagem, e aí ele voltou para a teoria finalista. É melhor do que essa teoria cibernética. Mas se cair, você fala muito bem disso sobre o controle da vontade e não mais o controle da finalidade. Teoria social. Essa teoria aqui é muito boa, eu gosto dessa teoria porque ela se aproxima muito da sociedade. Como o próprio nome está falando, né? Ela consegue juntar os valores da sociedade com o direito penal, mais precisamente conduta. Por quê? Essa teoria foi desenvolvida por Welsels e Jacek. E olha, isso aqui é importante. Por quê? Porque eu já vi em prova, trocando isso, prova de banca maldosa, fala o seguinte, o pai do finalismo penal é Wessel. E aí a pessoa marca certo. Por quê? Porque Wessel, na verdade, esse Wessels aqui, não é finalismo. É teoria social. Não confunde o Wessels com o Welzel, que é teoria cibernética e também teoria finalista. Beleza, gente? Isso aqui é fundamental. Isso aqui é uma casca de banana que você pode errar, inclusive porque essas questões são muito complicadas, porque elas dizem assim, ó, segundo a teoria finalista, desenvolvida por Wessels, aí diz toda a teoria finalista corretamente. E o cara vai e marca aquilo porque ele vê o conceito da teoria, ele se lembra que está certo, só que ele erra no autor. E aí ele perde uma questão por causa disso. Infelizmente a gente tem que saber os autores. Eu peço pouca coisa para você decorar. Uma delas são os autores dessas teorias, infelizmente. Tá? Então lá, teoria social foi desenvolvida por Wessels e Jacek. Hans Heinrich Jacek. Para esses autores, a conduta é um comportamento humano com transcendência social. Esse nome aqui é bonitinho, você tem que saber. Transcendência e relevância, né? Então, para essa teoria, todo tipo penal possui um elemento implícito. Então, o que é isso? Para ter relevância penal, é necessário que a conduta apresente resultado socialmente relevante. É justamente por isso que o nome dessa teoria é teoria social. Por quê? Porque essa teoria vai dizer que o que é ou o que não é socialmente relevante é a própria comunidade, a própria sociedade em que a pessoa está inserida, certo? E só vai ser crime a conduta que for socialmente relevante. Isso tenta explicar, por exemplo, o princípio da adequação social, o princípio da insignificância. Só que é uma crítica muito forte a essa teoria, porque o que é ser algo socialmente relevante? Isso varia muito de estado para estado. O próprio ato obsceno em praia de nudez, por exemplo, ou o interior de um estado, de uma cidade, o interior de um estado que é extremamente religioso, existe um comportamento, uma conduta que pode ser criminosa praticamente aos olhos de quem vê, do que uma cidade gigante, numa praia, enfim, de pessoas mente aberta. Então há uma crítica jurídica, uma crítica em relação à insegurança jurídica do que é transcendência social, o que é uma conduta que é juridicamente, socialmente relevante. Entende? Essa crítica se faz à teoria social, mas você tem que saber para sua prova e você não tem o que fazer. Beleza? Próxima aula a gente vai ver sobre as características da conduta. Muita coisa boa aí vindo, tá bom?